E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre esse gráfico que está aparecendo na tela, que é um gráfico que aparece no livro Investindo em Ações por Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Esse gráfico ele mostra o desempenho das ações, dos bonds, das bills, que são títulos públicos americanos, né? Os bonds com prazo maior, 10, 20, 30 anos, e as bills com prazo mais curto. Se a gente for pegar o termo bond mesmo, seriam de 30 anos, mas pode ser um termo geral também para títulos. Mostra o do ouro e o do dólar. E a conclusão que eu vi aí 9 entre 10 perfis de finanças chegarem após analisar esse gráfico é que nada bate o investimento em ações. E muita gente, inclusive, usa esse gráfico para justificar um investimento de 100% em ações em bolsa brasileira. Só que eu vou falar sobre alguns problemas, mais especificamente 5 problemas, que eu vi nesse gráfico e que me levam a uma outra conclusão. Então, começando com esses problemas. O número 1 é um até muito óbvio e, na minha opinião sincera, não seria o maior problema. Mas repare que esse gráfico ele mostra essa evolução do preço desses ativos que foram comentados de 1802 até 2012. Ou seja, uma janela de 212 anos. Então, o primeiro ponto óbvio seria que nós não viveremos, muito provavelmente, né? Também não vou duvidar de quem fala que isso pode acontecer, porque vai saber em termos de evolução de tecnologia, de medicina, etc. Mas hoje é difícil prever que os homens viverão 212 anos. A maior parte das pessoas que começam a investir tem um horizonte ali de investimento de 30, 40, 50 anos, quando muito. E se a gente for pegar intervalos gráficos, a gente vai ver que certos períodos de tempo, dependendo de onde você encaixa no gráfico, o mercado deve ter ficado de lado. Você pega, por exemplo, após a crise de 29, foram necessários 25 anos para que o mercado recuperasse o topo anterior. Então, o primeiro ponto é que a janela temporal de 210 anos não seria melhor, né, em termos de você analisar o retorno das coisas, porque ninguém viverá esse tempo todo. Mas eu gosto de falar que esse é um problema menor realmente, porque na maior parte do tempo nesse gráfico, de fato as ações estariam com um desempenho positivo. Só que nós chegamos aí no segundo problema, que é o fato de que nesse gráfico eles pegaram simplesmente o mercado mais vencedor de todos, né? Que foi a Bolsa Americana. Então a pergunta que eu faço nessa hora, e que eu indaguei a diversas pessoas que gostam desse gráfico, foi: cadê o gráfico da Bolsa da Rússia? Aí eles olhavam para mim e falaram: ah, não tem, né? Porque em 17 teve uma revolução socialista lá. Então cadê o gráfico da Bolsa da Bulgária? Cadê o gráfico da Bolsa da Venezuela, da Argentina? Em dólares, né, por favor, porque em bolívares soberanos, a bolsa da Venezuela está subindo, só que a moeda não para de afundar, então não adianta nada. Você é bilionário em bolívares, mas não tem dinheiro nem para pagar um aluguel em dólares se quiser mudar de país. Então esse é o ponto, né? Pegar simplesmente o mercado mais vencedor e depois extrapolar a decisão, falando que é sábio investir apenas em bolsa aqui no Brasil por conta desse gráfico, não é uma extrapolação válida. Esse é um ponto que deve ser destacado. E só para finalizar essa parte, porque a gente vê, por exemplo, o Warren Buffett, o melhor investidor de todos os tempos, aquele que foi mais bem sucedido, ele investiu em bolsa americana. Ele concentrou seus investimentos lá e o mercado simplesmente foi explosivo ao longo do tempo desse gráfico aqui, né? Eu ia falar do tempo de investimento do Warren Buffett, mas vem bem desde antes do Warren Buffett. E eu fico me perguntando, onde está o Warren Buffett da Venezuela, da Rússia, da Bulgária? Porque a mesma pessoa que tem adotado a estratégia do Warren Buffett de investir 100% em bolsa durante todo esse período, dependendo do local onde ela fez isso, ela não daria certo. Talvez até outras pessoas tirassem sarro da cara dela, né? Porque enquanto essa pessoa economizou para investir em algo que deu errado, as outras pessoas simplesmente gastaram e estão no mesmo patamar, tá todo mundo pobre igual. Então o que a gente pode falar é que uma estratégia que deu certo em determinado mercado não necessariamente dará certo em outro mercado. O cara que fez a mesma coisa que o Warren Buffett fez em um outro local, simplesmente ao invés de ser taxado como um gênio, seria taxado como um idiota, porque não teria dado certo. E na opinião das pessoas daquele local, sempre é óbvio depois que acontece, né, que aquela trajetória não daria certo, aquela estratégia de investimento, porque simplesmente o país não iria bem. Agora, o nosso terceiro problema é um ponto que deve ser analisado com mais calma quando você olha esse gráfico, e simplesmente as pessoas batem assim o olho sumariamente, vem uma reta subindo e não pensam nesses pontos. Mas é muito interessante que vocês saibam que a trajetória do mercado não é igual à trajetória do indivíduo. Então, simplesmente mostrar que o mercado ele deu esse baita avanço ao longo do tempo não quer dizer que o indivíduo participante daquele mercado teve o mesmo tipo de resultado. Inclusive, há um exemplo escolar sobre isso, que a gente pode pegar de um dos fundos aí que tiveram um baita desempenho ao longo dos tempos, de um gestor lendário no mercado americano, que é o americano Peter Lynch. O Peter Lynch, de 1977 a 1990, durante 13 anos, teve um resultado médio de 29,2% à frente do fundo Fidelity Magellan. O que isso significa em números é que se você tivesse entregado em 77 $100 mil na mão do Peter Lynch, em 90 ele teria te devolvido 2,8 milhões de dólares.
E aí todo mundo, quando olha isso, pensa, meu Deus, queria eu ter sido cotista do fundo do Peter Lynch porque simplesmente estaria milionário. E eu queria achar um fundo igual ao do Peter Lynch, será que é um Peter Lynch brasileiro? Mas o ponto é que não adianta encontrar o Peter Lynch brasileiro, porque a trajetória do cotista também não é a do fundo, igual a do indivíduo, não é a do mercado. Na verdade, a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch perderam dinheiro, eles não ganharam. Nossa, Bruno, mas por que isso aconteceu? Porque as pessoas não conseguem suportar um movimento de queda, sobretudo se esse movimento for prolongado, ele durar alguns anos. É só você pensar, quando que os fundos saem em capa de revista? Quando que eles saem, né? Hoje em dia a revista é menos representativo, mas quando que eles saem, por exemplo, nos sites, com matérias? Quando que o gestor vira uma celebridade? Depois que ele tem um baita resultado, geralmente em pontos onde o mercado está mais animado. Nessa hora, um monte de gente entra no fundo. E depois, com o tempo, né, crises elas acontecem, o mercado é cíclico, aquele fundo vai ter um desempenho negativo. Nessa hora, o gestor deixa de ser uma celebridade e começa a ser, muitas vezes, questionado. As pessoas dizem que ele perdeu a mão, elas ficam mais pessimistas, porque grande parte das pessoas não querem estudar, só querem achar um cara e entregar o dinheiro simplesmente para ele, confiando que aquilo vai dar resultado. Elas vão e retiram capital. Sendo que algumas pessoas, elas até sabem que não se deve retirar o capital nessa hora. Só que elas podem não ter escolha, porque quando o mercado piora, ele não piora descolado da realidade. Ele está piorando porque a realidade está piorando. Quando a gente tem uma crise séria, né, a bolsa não cai 50% descolada do restante do mundo. A gente viu em 2020, a bolsa caiu muito porque o mundo estava sendo parado, simplesmente a economia estava se fechando, uma série de incertezas cada vez maiores no horizonte, ninguém sabia como é que era o comportamento do vírus naquele comecinho, então todo esse pessimismo fez o mercado cair, mas o mundo também estava, entre aspas, caindo. Negócios estavam quebrando, pessoas estavam sendo demitidas. E esse cara, cujo negócio quebrou, aquele que perdeu o emprego, se ele tinha tudo em bolsa, ele foi obrigado a vender nessa hora, porque simplesmente ele precisaria do dinheiro para viver. Então é importante que vocês entendam isso, porque não basta você pegar um mercado muito vencedor ou entrar em um fundo muito vencedor, se na hora que esse fundo, esse mercado tem um revés, você é obrigado a sair. Esse gráfico simplesmente, ele elimina a história daqueles que saíram no meio do caminho. E a gente raramente ouve a história desse pessoal, porque quem perde dinheiro no mercado não cria um perfil no Instagram e consegue 1 milhão de seguidores para mostrar como ele foi um fracassado no mercado. A gente gosta de seguir quem tem sucesso. Então, no final das contas, o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Aquela história que o Taleb sempre fala, e eu gosto de repetir, de que homens mortos não contam histórias. Simplesmente você deixa de ouvir a história desse camarada e só ouve a história dos vencedores, tenta replicar o que eles fazem, mas muitas vezes replica de maneira errada, não tem reserva e é obrigado a sair quando o mercado cai. O quarto problema desse gráfico, que é um problema, sobretudo para quem não conhece história, é que analisando, você olha o desempenho dos ativos e vê que aquele que teve o segundo pior desempenho, ganhando apenas da alocação em dólar, em papel moeda, né? Embora papel moeda não seja a melhor palavra, porque grande parte do dólar hoje é digital, assim como todas as outras moedas fiduciárias, mas você vê que o ouro teria um desempenho ruim ao longo desses 210 anos. Só que há um ponto que não é citado no gráfico, porque nem cabe ali aquela citação, é que o ouro, durante boa parte da história, era simplesmente dinheiro. Ou ele era realmente o dinheiro, o meio de troca, né, a reserva de valor, e a unidade de conta que era utilizado nas economias, porque as moedas eram feitas de ouro, de prata, ou ele era o lastro físico de moedas que apenas representavam o ouro que ficava guardado nos bancos. Então, durante esse período, ele não tinha rendimento, ele é só o lastro da moeda. Quando que isso acabou? Onde está a setinha aqui no gráfico? Em 1971. Foi nesse ponto onde o presidente americano Richard Nixon chegou e deu um pronunciamento para o mundo falando que, por conta de um ataque especulativo, eles estavam simplesmente acabando com o lastro do dólar em ouro. O que aconteceu nesse episódio? É que de 44 a 71, o dólar era lastreado em ouro e as outras moedas tinham seu lastro em dólar. E os bancos centrais dos outros países, quando eles quisessem, poderiam mandar dólares para os Estados Unidos e pegar ouro dos Estados Unidos. E esse arranjo ele funcionava desde que os americanos não produzissem dólares sem lastro ouro. Mas os outros países começaram a ficar desconfiados de que isso estava acontecendo, ou seja, os americanos estavam fraudando o mundo, criando mais dólares do que ouro que eles tinham em reserva. Então começaram, né? Os franceses, por exemplo, eles fizeram bastante isso. Era na época o presidente Charles de Gaulle, o general, ele começou a mandar dólares para pegar ouro dos americanos. E se eles tinham criado muitos dólares, né, muito mais do que eles tinham em ouro guardado para garantir esse lastro, se todo mundo fizesse o mesmo movimento, os americanos ficariam sem
sem ouro. Então Richard Nixon, vendo que isso iria acontecer, em 71 simplesmente acabou com esse lastro que o dólar tinha em ouro. E esse movimento ele já estava previsível, assim. Os economistas discutiam o que aconteceria após esse fim do lastro. E havia vários economistas falando, depois disso o ouro ele vai cair de preço. Na época, uma onça de ouro, uma onça Troy, ela valia $35 e falaram, ele só vale $35 porque a gente arbitrou nesse valor na hora que acabar o lastro ouro. O valor do ouro vai diminuir porque vai tender apenas ao seu uso industrial. Mas os economistas da escola austríaca tinham uma outra visão sobre isso. Eles falaram, olha, depois que isso acabar, o governo simplesmente vai começar a criar cada vez mais dinheiro e o valor do ouro irá explodir. E o que aconteceu foi justamente isso. De $35, o ouro avançou pra caramba na década seguinte, chegou a ter uma subida nesse gráfico, né, de 1971 até 2012, de mais de 5.000%, porque simplesmente ele começou a se valorizar contra as outras moedas, porque as moedas passaram a não ter lastro, elas são virtualmente infinitas, nada impede o governo de criar cada vez mais dinheiro, a não ser uma inflação que venha depois e faça ele segurar a onda disso, mas o ouro, ele é escasso. Por mais que a gente não tenha achado essa escassez, ainda produz cada vez mais ouro, a taxa de inflação do ouro, de produção desse ouro, é menor do que a de produção das moedas. Então, simplesmente pegar e analisar esse gráfico ao longo desses 210 anos, uma coisa que não cabe muito bem, teria que analisar depois de 71. E aí o ouro já tem um desempenho muito bom a ponto de poder compor um portfólio, sobretudo no ambiente atual, onde a gente vê juros baixos pelo mundo, até negativos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está com juros muito negativos nesse momento, e aí a alocação em ouro ela se torna mais estratégica para um portfólio balanceado. Pelo menos essa é a minha visão e tem dado um belo resultado aí ao longo dos últimos anos. E o último ponto, gente, para fechar esse vídeo, é que mesmo que todos os argumentos que eu dei aqui fossem inválidos e que esse gráfico fosse realmente lindo, mostrando que, olha só, né, não tem nenhum ponto, foi simplesmente uma linha reta ascendente ao longo de toda a história e ganhou por muito das outras classes de ativos, esse gráfico ainda teria um problema e não poderia ser usado simplesmente como uma extrapolação, porque a gente não tem uma garantia de que o passado repetirá o futuro. Na verdade, nos mercados, o passado é altamente insuficiente para que você possa prever o futuro. Não tem como. E eu vou fechar esse vídeo com uma ideia do filósofo e matemático Bertrand Russell. Ele pegou de um outro filósofo, de um economista chamado David Hume, escocês, e a ideia acabou sendo popularizada pelo Nassim Taleb, que é um escritor que eu gosto bastante, que é a ideia do Peru indutivista. Então, o que é isso, né? Eu poderia substituir esse gráfico de 200 anos por simplesmente o gráfico da alimentação de um peru em uma fazenda. Então, todo dia o fazendeiro vai lá e dá um pouco mais de ração para o peru vai ficando cada vez mais gordo, né? Vai ganhando peso, e aí você bota uma série de analistas para acompanhar a vida desse peru, de estatísticos, uma equipe inteira, e eles começam a ver, nossa, o peru tá ganhando ração há 100 dias seguidos, há 200 dias seguidos, né? Há 300, há 400, e eles têm cada vez mais confiança de que o futuro vai repetir aquilo que aconteceu no passado, de que o gráfico vai continuar subindo, 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 e ele sobe durante 1000 dias, até que, no dia 1001, ao invés do fazendeiro vir com ração, simplesmente ele chega com um machado, e a vida do peru chega ao fim. É que ninguém da equipe de análise que acompanhava o peru sabia disso, mas na verdade o fazendeiro só estava alimentando aquela ave para que no dia 1001 ele chegasse lá e acabasse com a ave para servir no dia de ação de graças. Então isso mostra essa questão do passado ser insuficiente. A gente simplesmente não pode olhar esse gráfico e pensar, nossa, olha o mercado americano, ou extrapolar para outros mercados e falar, não, se isso aconteceu lá atrás, vai acontecer no futuro. Não há garantia nenhuma disso. Então, no final, o que eu quero deixar de recado para vocês é não aloquem 100% em bolsa simplesmente porque vira uma linha ascendente ou porque uma pessoa chegou com um discurso inteligente usando esse gráfico do passado, pegando dados. Na verdade, a melhor linha de ação é sempre a diversificação, porque, pelo menos eu faço isso. A primeira pergunta no meu processo de investimento, quando eu vou tomar decisões, é o que acontecerá se eu estiver errado? E acho que as pessoas têm feito cada vez menos essa pergunta e corrido cada vez mais risco, pensando simplesmente que, olha, o que aconteceu nesse gráfico vai se repetir no futuro. E, infelizmente, acho que o tempo mostrará a verdade, a gente não tem garantia disso. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.